Nós rezamos no início dessa liturgia a oração que dizia assim: dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Viver atento às coisas do alto. Um dos maiores desafios para quem quer entrar no céu é entender onde o céu está e ir até lá. O céu, para nós, é conviver com Deus. Nós cristãos cremos que o céu é um convívio eterno que começa, ainda de modo imperfeito, nessa terra, no nosso momento presente. Conviver com Deus já, com a minha imperfeição e a perfeição dele, com a minha pequenez e a grandeza dele, com o meu nada e o tudo dele. Esse é o mistério de entrar no céu. Conviver atentos às coisas do alto significa para nós, dia a dia, não se esquecer de que eu tenho alguém a quem me remeter, alguém para me lembrar. Como o casado tem a esposa, como a esposa tem o casado, eu tenho alguém para me lembrar. Eu tenho alguém, e o sinal desta memória é uma aliança na mão do casado. Nós temos também uma aliança, a nova e eterna aliança. Nós dizemos isso na consagração do pão. No momento em que o pão deixa de ser pão, se torna Cristo. O sangue, o vinho, sangue, o vinho deixa de ser sangue, deixa de ser vinho e se torna sangue. A nossa nova e eterna aliança acontece sobretudo na missa. Por isso, quando a gente vai à missa, nós nos lembramos daquele com quem convivemos. Por isso a missa é uma fonte inesgotável de graça e força e luz e vida, porque daqui brota o sentido da nossa história. O que acontece aqui? Eu venho encontrar Deus, que tudo dá sentido na minha vida. Então aqui eu me refaço, aqui eu choro, aqui eu rio. Por isso, nós não podemos abrir mão da Eucaristia. Não estou dizendo com isso que nós devemos quebrar as regras da vigilância sanitária. Mas eu digo que a sugestão de Deus nesse tempo é me ajudar a rever a minha disposição e ir à missa. Sabe, quando a gente está muito habituado a fazer uma coisa, nem sempre a gente se lembra por que faz aquilo. Tirar um pouco educa. Tirar a internet do filho, que passa muito tempo na internet, educa para o valor daquele instrumento, que não deve tomar mais tempo da minha vida, que senão o tempo de um instrumento me ajudando a viver um serviço. A missa também. Quando alguém me diz, essa semana abriram as celebrações para as igrejas que têm menos de 200 lugares, e eu ouvi nos noticiários uma chuva de comentários dizendo que absurdo, que absurdo, que absurdo. Eu falei, se vão fechar as igrejas, fechem os shoppings. Se vão fechar as igrejas, fechem as feiras. Ah, mas a economia, o Deus dinheiro fala menos e ele passa. E ele já fez horrores, como as escravidões que passaram pela nossa terra nos tempos de guerra antes de Jesus, depois de Jesus, e a pior delas, a escravidão negra, a escravidão africana que pegou o negro, tirou dele a consciência de ser humano e fez dele uma coisa, como diz um poeta, um pobre artigo de mercado. O Deus dinheiro já fez tanto horror e nós ainda não aprendemos a lição? Que os nossos responsáveis, lembrem-se que ir a um templo é essencial, ou não nos peçam para rezar. Nós rezamos por eles, mas não nos peçam. Aquele que diz que rezar é secundário, lembre-se que vai prestar conta com Deus. Isso está sendo gravado para que seja repetido. Vir ao altar é o lugar onde eu me refaço, onde eu me recomponho, eu me reconstruo. Vir ao altar é essencial. Louvar com a palavra é essencial.
Louvar com o Cristo no pão é essencial. E sabem, viver atento às coisas do alto é lembrar que se a estrada é difícil, e meus irmãos, lembremos, nós nesse tempo estamos vivendo as dores da dificuldade, a dor que, sobretudo, o fim humano causa em nós. O que é perder alguém? Essa semana eu vivi uma experiência muito interessante e rica, apesar de dolorida, porque a dor também enriquece. Eu me senti como um soldado que voltava da guerra, de uma batalha da guerra, tendo perdido companheiros, sem poder enterrá-los. Eu ouvi de uma santa essa semana que isso é desumano. E é. Não poder dar mais a dignidade que mais gostaríamos aos nossos. E damos a essencial. Como é doído sentir-se arrancado e impotente, ferido pela ausência e impotente diante dos fatos. O que acontece? Isso é o difícil do tempo de agora. O fim é sabido por nós, porque o salário do pecado é a morte, porque morrer é uma certeza que carregamos na vida, e ela nos custa, porque nós não fomos feitos para ela. Porque viver atento às coisas do alto é conviver com a vida que é Deus. É desafiar-se por esse parâmetro, por essa lógica, é mover-se por ela, parando a si mesmo para determinar o ritmo que acontece porque eu sigo Deus e não simplesmente vou desenfreado no rumo da história. E é difícil quando o fim se apresenta a nós. Dói muito, dói. E eu fiquei imaginando ontem quando o Padre Cássio partiu, porque foi um dia lindo esse dia de Nossa Senhora da Assunção. Foi o dia em que Deus nos deu em Brasília 13 padres novos, chamou um para o céu, e o Padre Cássio hoje estaria celebrando a festa da sua padroeira. Ele era pároco de Nossa Senhora da Assunção. Ele foi cuidar da comunidade junto do Pai. E eu fiquei imaginando como é viver todo das coisas do alto. É constantemente, e eu vou lembrar de uma voz de Dom Alberto Taveira, que um dia disse para mim, num dia de finados no cemitério de Taguatinga: a gente precisa aprender a chegar aqui. Só dói menos chegando aqui quando a gente morre um pouco com Cristo a cada dia no altar. Cada dia aqui a gente morre para viver. Aqui a vida faz sentido porque a gente entende que a dor que eu passo, o sofrimento que eu vivo, ele ganha revisão. Quanto mais eu aposto nesse Deus, quanto mais eu me torno um devoto desse amor e faço desse amor personificado nesse coração que pulsa por mim uma resposta, como tantos fizeram na nossa história, não é? Devoto de um coração, devoto do amor que me ama. Esse desafio para nós é o desafio de enxergar o que é difícil no meio da trajetória e seguir adiante. E seguir adiante quando pesa, levantando a cabeça e olhando para o céu. Sabe, o céu é a visão do meu ânimo. O céu é a visão do ânimo do pecador. Porque quando se olha para o céu, você nunca tem um horizonte menos que pleno. Porque lá tem a riqueza do meu coração. Tem Deus. E hoje nós recordamos, tem Maria. Tem uma mãe no céu. Uma mãe que, olhando para mim, sabe das dores que eu passo, porque de fim ela entende. Ela viveu o fim da trajetória do seu filho. O que é Maria com Jesus no colo? Aquilo é uma cena terrível,
mas ela nos ensina a olhar para o céu. E ela foi para lá justamente porque é um humano no céu, ensinando a cada humano a não parar. Ensinando que eu posso resmungar hoje de acordar cedo, mas amanhã eu vou deixar. Ensinando que a vida começa quando a missa acontece, porque a missa é o céu do meu dia. Ensinando que quando dói, ela diz assim: vem, reza uma Ave Maria. E na Ave Maria eu te coloco no meu colo, agora e na hora da tua morte. Vem comigo, vem a mim. E faz tudo o que o meu filho te disser. Porque a rota é a trajetória dele, que eu fiz. Essa é a voz de Maria para nós. Maria, nossa mãe do céu. E nesse título, nesse dogma da Assunção, nós reunimos muitos títulos de Nossa Senhora. Muita coisa se compreende dela. Maria, porque está no céu, é mãe das vitórias, Nossa Senhora das vitórias. Maria, porque está no céu, é Nossa Senhora da esperança. Maria, porque está no céu, é Nossa Senhora dos remédios. Maria, porque está no céu, é Virgem fiel. É um vaso insigne de devoção. É causa de nossa alegria. É a estrela da manhã. Maria, porque está no céu, cuida dos filhos que estão caminhando e diz assim: você não está sozinho. Você não está sozinho. E por isso é que quando é difícil, quando o difícil pesa, quando o difícil custa, quando as lógicas do mundo nos questionam com tantas amarras, entre aspas, perfeitas, e dizem para a gente que crer em Deus é um absurdo, nós dizemos: absurdo é Deus não fazer parte das lógicas. Eu digo, absurdo é Deus não ser levado em conta. Cai o que não tem Deus no seu cálculo. Por isso, essa semana nós fizemos memória mais do que nunca da Sagrada Família. Memória da Semana Nacional da Família, que lembrava que da porta para dentro de casa tem uma família que Deus está cuidando, levando menos aos templos e desafiando mais ao amor, com profundidade, com raiz, com objetividade, com a clareza de que aquele lugar, aquele convívio é o ninho do céu na terra. Depois do ventre, que gera o tecido da carne, é o ventre que gera o filho para a história da humanidade. Os tecidos sociais, os tecidos psicológicos, os tecidos sociais, humanos. Por isso, não inventem moda. Família não tem outro desenho que senão homem e mulher que deixam pai e mãe para comporem o seu projeto. Não revisemos por moda o desenho do céu acontecendo na terra. Padre, mas e os casos que não correspondem a esse padrão? Cuidado. Deus nunca cessa a misericórdia com seus filhos. Mas é importante que os filhos não se esqueçam de caminhar com Deus, que os educa para a verdade. As revisões sem a verdade são casas edificadas sobre a rocha. As modas passam. Quem ficou até aqui para contar? Os santos, que foram amigos profundos de Deus, que embora não sejam muitos deles canonizados, mas deixaram rastros na sua história de quem compôs a felicidade nessa trajetória. Ousemos o projeto de Deus. Padre, mas é difícil. Eu termino com um exemplo e um
exercício. Essa semana, por ordem do médico, eu voltei para a academia, né? Então, com todos os cuidados possíveis. E o professor, eu falei para ele assim, ele perguntou para mim, quantas vezes você vai vir à academia? Eu falei, estava pensando em uma vez por semana. Aí ele falou assim, 4 tá bom. Eu falei assim, como assim 4? Eu estava no meio do exercício, eu parei, eu falei, isso é abuso. Eu falei, não, se o senhor disse que é padre, Deus calcula o senhor pela santidade, então eu também vou calcular o senhor pelo máximo. Então, lá fui eu. Meu pai do céu, fiquei horrorizado. Ele pegou no meu calcanhar de Aquiles. Mas é fato, Deus não nos nivela por baixo. Nivela pelo céu que hoje Nossa Senhora me faz ver, que é onde está. Nivela pelo céu, Maria não é onipresente, não é onisciente. Mas ela sabe que Deus, que é onipresente, que está em todo lugar, que sabe tudo, está comigo, me conhece. E Maria intercede por mim, para que eu me renda a Deus. Guarda, essa semana, nivele-se pelo alto. Procure ganhar o hábito. E aí eu digo para você com muita simplicidade, de rezar o terço mais vezes. Uma vez por dia tá bom, ou uma vez por semana tá bom. Sabe, um pouquinho mais nunca fez mal a ninguém quando se tratou de ser feliz e ser santo. Sabe que quando a gente está de manhã cedo e toca o despertador, nasceu aquele infame daquele instrumento que põe 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, eu não me lembro agora o nome dele. Como é que é? Soneca, função soneca. Pois se você fica brigando por mais 5 minutos, brigue por mais um terço. Brigue por mais um. Eu lembro de uma mãe que me disse assim, padre, eu rezo todo dia um terço. Agora, quando tem uma intenção em especial, eu rezo um terço a mais. Que tal um terço a mais? Nunca deixou de ser mais certo do que tudo cuidar rezando. Ir a quem de fato opera e transforma. Meu irmão, essa semana, saia do seu raso, suba um pouco o nível, dê um pouco mais de si e reze, sobretudo, um terço a mais. Quando doer, quando custar, quando for difícil levantar a cabeça, porque está pesado a dor da perda. Levanta a cabeça, olha para o céu e diz, Ave Maria, cheia de graça. Ninguém nunca se arrependeu de ter vivido esse esforço. Ninguém nunca chorou de dor ou de tristeza porque confiou em Deus. Ao contrário, os que brigam para dizer que é absurdo estar aqui, choram as amarguras de não vir aqui. Que Deus, que sabe tudo, e diz, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, os guarde. Que Deus nos ajude a fazer bem o exercício de nos nivelarmos pelo alto. Amém.